Vamos voltar aos assuntos domésticos, falar da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou que o bloqueio de 43 contas bancárias de suspeitos de financiar os atos antidemocráticos, como os bloqueios em estradas, que foram registrados depois da eleição, ocorresse hoje ainda. A repórter Marina Demore está ao vivo com a gente novamente. Marina trouxe um gostinho dessa informação mais cedo na nossa abertura. Marina, agora sim, a informação completa. O que mais traz a decisão do Moraes, hein? Oi, Tainá, boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou, ele diz que esse bloqueio das 43 contas bancárias, ele se deu de uma forma urgente e necessária justamente para impedir que essas pessoas continuem financiando, que esse dinheiro deixe, então, de ser direcionado para a manutenção desses manifestantes que se espalharam aí por diversos pontos do país logo após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais no domingo, dia 30 de outubro. São 43 contas bancárias, então, de pessoas físicas e também de empresas que são suspeitas de financiar esses atos que são tidos como ilícitos e também como antidemocráticos, especialmente aqueles que a gente até acompanhou aqui na programação da CNN, que geraram o bloqueio de rodovias por todo o país. Então, o ministro entendeu que foram atos direcionados, coordenados de forma ilícita e criminosa e destacou também na determinação que os direitos de greve e manifestação não podem ser exercidos de forma abusiva e colocando em risco o direito e a liberdade de outras pessoas. Alexandre de Moraes também destacou o deslocamento de caminhões que vieram até Brasília, especialmente nessa última semana, para manifestação nos arredores do quartel-general do Exército, com pedidos de intervenção federal. Manifestações também que a gente vê ao redor do país, em diversas capitais e outras cidades, que são manifestantes que se concentram justamente nas bases, nos quartéis das Forças Armadas. Então, desde o dia 30 de outubro, desde o resultado das eleições, da eleição do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vê esses manifestantes por todo o país questionando o resultado das urnas. Então, o ministro Alexandre de Moraes fez essa determinação, determinou o bloqueio então dessas 43 contas para evitar que esses empresários, essas pessoas continuem financiando esses atos ilícitos, então, por todo o país. Tainá, eu conversei até com a Polícia Rodoviária Federal hoje para saber como é que está a situação das rodovias, que é a situação que mais preocupa também o ministro, e o Tribunal Superior Eleitoral, e o que a PRF me passou foi justamente que as rodovias estão todas liberadas, mas que existe sim uma preocupação, por isso os agentes continuam monitorando todas as estradas do país para evitar futuros bloqueios, viu? Beleza. Marina Demore passando uma temporada novamente em Brasília para dar uma ajuda nessa cobertura especial de transição. Obrigada, Marina. Volte sempre. Te espero amanhã. Deixa eu chamar o Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro. Leandro, para eu ouvir a sua análise sobre esse assunto, então, como é que repercute para você essa decisão do Moraes? Tainá, a grande questão desses atos, que começaram logo depois da vitória do Lula, à medida que o tempo foi passando, esses atos foram continuando, as pessoas passaram a perceber que havia ali uma estrutura financeira e que essas manifestações não eram tão espontâneas como se tentava divulgar. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma primeira no sentido de apurar exatamente quem é que está financiando uma estrutura que são diversos os vídeos que demonstram isso, que tem comida, tem local para descanso, água, bebida liberada, tendas montadas na frente de quartéis, com uma pauta absolutamente antidemocrática, com esse pedido infundado e inviável de solicitar apoio das Forças Armadas ou que essas fizessem uma intervenção no poder,
nesses ambientes. A gente contou algumas vezes aqui no 360 como chegaram algumas vezes ao estapafúrdio de dizer de celebrar uma suposta prisão do ministro Alexandre de Moraes, muita fake news circulando e com o apoio aí de pessoas que a investigação vai ter que mostrar quem são exatamente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é nesse sentido. E ontem, só para lembrar a entrevista que a gente fez aqui no 360 com o ex-ministro Celso Amorim, perguntei a ele, né, sobre como se havia algum tipo de permeabilidade nas Forças Armadas dessas manifestações, e a avaliação dele, ele que comandou a defesa, portanto foi ali o comandante, né, das Forças Armadas, estava acima dos comandantes das 3 forças dentro da estrutura do governo, ou seja, conhece do riscado, conhece do assunto. A avaliação dele é de que esses protestos todos não têm nenhum tipo de penetração no alto comando das Forças Armadas. Agora, a partir dessa decisão, as investigações continuando a saber quem é que está por trás do financiamento desses atos que se espalharam aí pelo país depois da eleição, depois do segundo turno. Tainá. Obrigada, Leandro Rezende. Até daqui a pouco. Espero você.